quadrantes, né, e é o mesmo objeto. Então, cada uma das faces do cubo, e aqui o cubo em perspectiva girando, né. Você percebe que é bem primitivo, porque você consegue ver através do cubo, né, e as cores não tem nenhum tipo de nem tem esse lado aqui na verdade, tudo bem que é só um exemplo, né, mas não tem nenhum tipo de culling, nada do tipo que de características que construções modernas têm, certo? Não tem nem cor, não tem nada do tipo. Sombra e tal, anti-serrilhado, enfim. Aí, só pra você ter um exemplo que eu não fazia ideia que isso era tão antigo assim, então eu achei maneiro, queria mostrar. Ops. Tá, nos anos 70, basicamente, variava muito, né, os computadores, os chips, mas uma coisa comum que eles tinham é que memória era muito caro. E por memória ser muito caro, você não conseguia, num computador, você não conseguia renderizar um frame inteiro de uma tela, uma aplicação, assim, em 2D ou 3D que seja, e guardar numa memória e depois, eh, fazer com que o display leia dessa memória e mostre na tela, né. E isso porque você não tinha memória suficiente, porque a memória era caro. Então o que acontecia é que você tinha um buffer pequeno de informação que você ia escrevendo nele, né, e conforme o display ia lendo dele. Então, era meio que em tempo real, assim, você escrevia o valor do pixel, daqui a pouco o display já ia lá, pegava e mostrava na tela. Porque não tinha como você renderizar tudo e deixar guardado ali um buffer. Nos anos 80, eh, começaram a ter as coisas mais especializadas a gráficos, né, processadores mais especializados a renderizar, aplicações gráficas, que elas faziam operações simples, elas desenhavam linhas, desenhavam retângulos, preenchiam uma área da tela, e isso não era programático, assim, você não podia, escrever um código para rodar nessas GPUs, que nem eram chamadas GPUs na época, né, são processadores gráficos. E era só você mandava comandos, desenha um quadrado desse ponto até esse ponto, uma linha desse ponto até esse ponto, esse tipo de coisa. Nos anos 90, a NVIDIA popularizou o termo GPU com o lançamento da GeForce 256, e foi aí que a aceleração por hardware ganha popularidade. A gente vai explicar mais pra frente o que significa isso, mas basicamente é aí que é nesse ponto que começa o boom das aplicações 3D, e é mais ou menos nessa época que tem a primeira versão do OpenGL. Opa. Nos anos 2000, a gente tem a primeira GPU com suporte a shaders, que shaders são basicamente programas que rodam na GPU, então, como eu falei antes, antigamente você não podia escrever programas para processador gráfico rodar. Agora com shaders, o shader é isso, é um programa que você escreve como programador, compila, manda para a GPU roda. Isso começou nos anos 2000, e são programas bem diferentes dos programas, que você escreve em C, por exemplo, né. E você pode ver isso porque, por exemplo, aqui na segunda linha, a TI lança a primeira GPU com shaders que suportam loops. Então, a GPU da NVIDIA suportava programas, mas eram só em linha reta, assim, executava de cima para baixo. Não tinha nenhum tipo de branch, nenhum tipo de loop. Então, só um contexto aí histórico das GPUs. E o que é aceleração por hardware? Que eu citei ali, vocês devem ter ouvido falar, mas talvez tenha gente aqui que não sabe exatamente o que significa isso. Aceleração por hardware, basicamente significa que você tem um circuito específico, uma peça de hardware específico que vai deixar aquela aquele software que você quer rodar mais rápido. Então, no caso, você pode ter um circuito, por exemplo, que faz antisserrilhado, e você manda pra GPU e fala: Toma esse buffer aqui, faz antisserrilhado nisso", e ele vai fazer, em vez de você fazer um código, em C que faz o antisserrilhado e roda na CPU. Os 2 estão rodando em hardware, mas como um está rodando num hardware que é específico para fazer aquela coisa funcionar, e o outro está executando instrução por instrução de um software que você escreveu, um é chamado de acelerado por hardware e o outro é chamado de, implementação por software. Então essa é a diferença de aceleração por hardware e implementação por software. E aí, para dar um exemplo, aqui vou mostrar o exemplo de floats acelerado por hardware, que é quase toda CPU e GPU tem hoje em dia. Pra não falar todas, né.
Então, basicamente aqui na esquerda você tem um programa em C que faz a raiz mentira, faz o quadrado de um número, certo? Ele recebe um número, um float, faz o quadrado dele e retorna o resultado. E aqui você tem dois resultados de compilação de assembly diferente, para duas arquiteturas diferentes, é a ARMv7 e a ARMv8. E nessa ARMv8 aqui, no Clang 11, ele gera esse código que o foco aqui principal é você ver a instrução fmul, certo? Que basicamente na esquerda você tem o num vezes num ali, que faz o quadrado do número. Isso se transforma no fmul na direita, que faz a multiplicação do número com ele mesmo em uma instrução do ARMv8. Mas no ARMv7, aqui não tem o fmul, não existe essa instrução fmul. Você tem no lugar disso, você tem um BL. Um BL, underline, underline, ABI, fmul. O que significa isso? O BL, para quem não sabe, é a instrução do ARMv7 que faz jump para uma função. Ele chama uma função. Então o que está acontecendo aqui é que ele está pulando para uma função que faz multiplicação de floats. Então isso aqui não é uma instrução que vai executar uma vez e andar para frente como o ARMv8 faz. Então, aí você fala assim, beleza, quão mais devagar é isso, né? Você chamar uma função em vez de você executar a instrução fmul na sua CPU. Isso aqui é uma implementação do ARM fmul, por exemplo, em assembly pro ARMv5. Não é a mesma CPU, mas só para ter um exemplo, é basicamente isso aqui tudo que está rodando ali, em vez de você, como a CPU não tem o fmul, ela precisa fazer todo esse trabalho aqui em vez de executar uma instrução só. Então, nesse caso, seria o float sendo acelerado por hardware, porque a CPU da esquerda, no caso, tem suporte para multiplicação de float, e a CPU da direita não tem. Então, ficou claro aí? Alguma dúvida? Beleza. Bom, qual a diferença então da CPU moderna para a GPU moderna? A CPU moderna geralmente vai de 1 a 24 cores, e eles são cores generalizados. Você tem um monte de instruções que fazem muitas coisas, suporta float, suporta inteiro, suporta double, suporta 32, 16, 64, 128 bits, suporta multiplicação, divisão, raiz quadrada, multiplicação de vetor, enfim, muitas. Tem um conjunto de instruções gigantesco. E a CPU ela é focada em executar rapidamente código. Então ela tem, por exemplo, as CPUs modernas têm previsão de branch, então ela consegue chutar. Ah, vai ter um if, será que vai executar o if ou será que vai executar o else? Ele já começa a executar um deles na pipeline, se ele acertar o chute, ele já executou aquilo tudo. Se ele não acertar, ele vai ter que voltar atrás e fazer o caminho que ele não chutou, né? Mas isso são coisas que as CPUs fazem para tentar executar o mais rápido possível código arbitrário. Isso a CPU é focada para fazer. Então ela tem latência baixa, clock speed alto, tem alguns cores e tem um conjunto de instrução gigantesco. E suporta muita coisa. Já as CPUs modernas, elas têm centenas ou milhares de cores, e depende da CPU, mas não são cores igual aos cores da CPU. Porque os cores da GPU são muito mais especializados, eles têm conjuntos de instruções muito mais simples, muito mais simples nesse caso, eu quero dizer menores, assim, tem menos instruções, geralmente, e eles são instruções que fazem coisas muito mais específicas, instruções que muitas vezes a CPU não vai ter, por exemplo, sei lá, converter de um formato para outro, ou um pixel de um formato para outro, por exemplo. Ou, sei lá, fazer uma multiplicação de matriz. As CPUs modernas já fazem isso também, mas as GPUs precisam disso, precisam que isso seja rápido, certo? Então é um conjunto de instruções muito mais específico e não se importa tanto com latência ou com clock speed, porque ele se importa simplesmente em executar, em ser bom naquilo que ele executa, certo? Não vai ter um código arbitrário para rodar. Ele sabe que ele vai rodar, então ele sabe como rodar bem aquilo, e pode ter centenas de cores fazendo a mesma coisa em paralelo, e porque os trabalhos que esse GPU vai ter geralmente vão ser coisas que são facilmente paralelizáveis, então ganha na paralelização e não necessariamente no clock speed. Então isso aí é um resumo, obviamente, não tem como falar tudo, mas um overview aí de CPU versus GPU.
Então, só para mostrar aqui rapidamente, aqui é uma arquitetura básica de CPU, certo? Você tem alguns cores. Os cores têm caches individuais, né? E você, enfim, você tem o controle, o bus, tem a memória, basicamente isso. E você tem aqui a arquitetura de GPU, que são muitos mais cores que executam de forma extremamente paralelizável e o cache é entre eles, assim. Então você tem às vezes 16 núcleos rodando a mesma coisa com a mesma memória, assim. Não necessariamente pode escrever e ler da mesma memória, mas pode acessar todos podem ler do mesmo lugar, mas não necessariamente pode escrever naquele mesmo lugar, né? Enfim, é feito para você conseguir executar em paralelo o máximo de coisas que conseguir. Beleza, o que uma GPU faz então? Aqui é um exemplo de uma cena 3D. É, o trabalho da GPU, tradicionalmente falando, né, no sentido de renderizar programas 3D, você dá informações de, tem esse objeto aqui, ele é escrito, ele tem esse formato, ele fica nesse ponto do espaço, tem essa lâmpada que está nesse local, tem esse outro objeto entre ele e a lâmpada, e ele vai ser escalado por esse outro fator. Então você basicamente descreve uma cena inteira, certo? Você descreve os objetos que tem na cena, a iluminação, a textura, a cor, a perspectiva, o campo de visão, esse tipo de coisa. E o trabalho da GPU é transformar isso tudo num, numa cena 2D, que é o que o usuário vai ver na tela do computador dele. Mas é lógico, aqui nesse slide, dá a entender que o trabalho. Só uma coisa, tá muito alto minha máquina de lavar lá atrás? Não, tô de boa. Tá de boa, beleza. Enfim, aqui dá Ele a tá. entender que a GPU tem só o trabalho de projetar o cenário na tela, né, nesse slide, mas não é verdade. Porque, na realidade, a GPU que vai calcular a sombra, que vai calcular a cor, que vai calcular a textura, que vai fazer anti-serrilhado, que vai tratar de campo de visão, tudo isso a GPU que vai fazer. Então não é só projetar, certo? Como talvez dê a entender esse slide. Então esse tipo de cálculo que a GPU vai fazer, certo? Beleza. Como que era a stack gráfica, então, agora que a gente está com o contexto aí, como que era a stack gráfica antes do Mesa e antes de existir de todo esse foco em aplicações 3D, né? Bom, antes do Mesa existir, você tinha basicamente o Xserver e o X11, que eles são os compositores gráficos, né? E o que eles fazem, o que ele faz é basicamente colocar pixels na tela, resumidamente falando, certo? Então, o que acontecia era que o X-Server falava diretamente com a GPU, ou com o controlador gráfico que seja, que fosse no computador, e os drivers eram escritos para o X-Server, não para o kernel. Não tinha o driver space de vídeo, o driver kernel space de vídeo, como tem hoje em dia, a gente vai ver mais pra frente. Era simplesmente você escrevia o driver para o X-Server, ele falava diretamente com a GPU, como root, e você falava para ele, bota esses pixels nessa posição, desenha um quadrado aqui, e ele desenhava. E era assim que funcionava a stack gráfica antiga. Isso não existia mesa, não existia Wayland, não existia as coisas mais recentes que foram criadas aí, né? Beleza. Stack gráfica atual. A stack gráfica atual, aqui você tem a aplicação 3D, certo? Que está sendo executada. Aqui eu escolhi colocar o Wayland, mas poderia ser o X ainda. Só trocaria o Wayland pelo X aqui. E essa aplicação 3D, ela vai falar com o compositor Wayland. Ela vai criar a janela que ela tem que ser executada. Tipo, ela vai pedir, cria essa janela para mim. Ela vai criar os buffers que ela vai ter que copiar o que tiver renderizado nos buffers para ser mostrado na tela, certo? O Wayland vai se comunicar com o kernel para conseguir é, na verdade, essa parte, sinceramente, eu não entendo muito bem, mas é a parte do kernel mode system que significa que ele vai setar as coisas do display, né? Do display gráfico. O Leandro pode explicar melhor, talvez. A Né? parte do Wayland KMS, você fala? Isso, Compositor? isso. É, essa, tipo.
o Wayland, o seu compositor, ele vai ser responsável por, tipo assim, tem vários clientes na tela, certo? E vários Uhum. deles podem ter buffers e janelas e tal. O compositor vai ser responsável por juntar tudo isso de alguma forma e passar isso adiante para o display controller colocar as coisas na tela. O display controller tem um. Hoje em dia é mais. É algo mais dinâmico, mas vamos supor que, sei lá, o seu display. O refresh rate do seu monitor seja de 60 Hz, então ele vai usar, tipo, a cada X milissegundos, ele vai querer ler algo que o compositor colocou lá para ele ler e mostrar na tela. Beleza. Então, o Wayland trata desses aspectos, mas a renderização em si, ela é feita no Mesa, que vai implementar o OpenGL ou o Vulkan, dependendo, ou até o DirectX, que o Mesa implementa, que é do Windows. E, nesse caso, a aplicação vai falar com o Wayland para criar o contexto do Mesa, vai passar pelo Wayland, mas ela também vai falar diretamente com o Mesa para poder renderizar depois que já tiver tudo configurado. Então, o Mesa ele é dividido em algumas etapas aqui. Ele tem o libgl, que é basicamente a implementação da spec do OpenGL, com todas as features que estão feitas, definidas pela comunidade do Cronos. E antigamente você tinha o libgl, e o libgl falava diretamente com os drivers de cada placa de vídeo que você tinha no Mesa. Então, por exemplo, tinha o driver da Intel, que ele era um back-end do libgl. Só que hoje em dia, você tem o Gallium 3D. O que que o Gallium 3D é? O Gallium 3D é um framework feito pelo Mesa para poder reduzir o número de código duplicado do Mesa, basicamente. E também para você conseguir, dessa forma, beneficiar todos os drivers de mais otimizações, porque só precisa melhorar o Gallium, você vai melhorar todos os drivers que fazem parte desse framework, né, do Mesa. Você não precisa portar todas as modificações para todos os drivers do Mesa separadamente. Então, o Gallium 3D ele surge aí como esse framework e ele tem um grupo de drivers, que são os drivers das GPUs mais recentes do Mesa, todos fazem parte do Gallium 3D. Ainda tem as GPUs que não fazem parte, mas não são as mais modernas. Beleza, o Gallium 3D ele tem três partes, que é a parte do State Tracker, que é a interface com o libgl, que é a implementação do OpenGL do Mesa, como eu expliquei, o spec do OpenGL. E essa é a interface dessa spec do OpenGL implementada pelo Mesa com o driver da GPU. Então, você tem aqui o Gallium 3D Device Specific Driver, que é basicamente vai depender da sua GPU. Se você tiver uma GPU da TI ou da ARM ou da Intel ou da NVIDIA, vão ser drivers diferentes aqui dentro do Gallium 3D mesmo. E também vai ter o Gallium 3D WinSys, que é a parte que vai tratar de se comunicar com o kernel. Ele vai se comunicar com o kernel através do DRM. E em alguns casos do KMS também, porque tem alguns drivers que precisam disso, não são todos. Não sei se eu quero entrar nesse detalhe agora, mas basicamente tem coisas que não são possíveis ser feitas diretamente pelo DRM. Pode falar. Só para tipo, ver se eu. Que é uma parte que eu tinha bastante curiosidade, só para ver Pode se eu falar. entendi exatamente. A aplicação 3D, quando ela faz uma chamada para um OpenGL, vai acabar caindo, tipo, ela vai acabar rodando uma instrução aqui, uma função de dentro do mesmo. Sim. Se você estiver usando o Mesa, né? Porque você pode também usar um driver proprietário, certo? Separado do Mesa. O Mesa é um conjunto de drivers open source, certo? Tá, entendi. Mas sim. Eu vou mostrar mais pra frente isso, você vai ver. Bom, então esse é o overview da stack gráfica. Então a aplicação vai falar com o Wayland, que vai falar com o Mesa. E também a aplicação pode falar diretamente com o Mesa. E por último, isso vai chegar no kernel de alguma forma, porque o kernel que vai falar com a GPU, né? Então tudo que o Mesa vai fazer é implementar o OpenGL
da forma que aquela GPU precisa ser implementada, porque cada GPU tem features diferentes, então são códigos diferentes que precisam ser escritos. E depois isso vai ser enviado para o kernel, e aí tem a parte do driver kernel space dessa GPU, e cada GPU também tem um driver kernel space. E esse driver kernel space é basicamente pegando o que o Mesa mandou para ele e emitindo para a GPU. É basicamente é isso que ele faz. Beleza. Como você sabe qual pipeline você está utilizando? Eu vou mostrar aqui em código. Mas, basicamente, tem duas formas simples de você fazer isso. Aqui na esquerda tem o GLX-Info, é uma ferramenta muito utilizada. Você tem X. Se você não tem X, você pode usar o ES2 Gears, o ES2-Info, que é a mesma coisa. Se você rodar esse comando, GLX-Info-B, ele mostra... Dá pra ler aí no slide? Ou tá muito pequeno? Dá pra ler. Opa. Mostra aqui o vendor, que é a AMD, nesse caso, do meu computador aqui. Então, a placa de vídeo feita pela AMD. O dispositivo, no caso, a placa de vídeo em si, é a AMD Radeon RX 470, que é da arquitetura Polaris 10. Tá vendo aqui? Aqui tem a versão da RM, a versão do Manjaro, do kernel, no caso. E o LLVM, porque esse driver especificamente faz uso do LLVM. Não é todo driver que vai fazer, tem driver que só é código do Mesa mesmo, não tem dependência do LLVM. E aqui é a versão do Mesa, que é 21.2.2. Então, aqui tem outras informações também, se você quiser ver, tipo, quanta memória de vídeo tem, qual a versão do OpenGL é suportada, que aqui é 4.6, que é a versão mais recente, esse tipo de coisa. Então, basicamente, se você tiver na dúvida, será que eu estou usando minha GPU mesmo? Roda esse comando aí. Ou esse aqui de baixo, que é o GL Mark II, que é mais um programa que faz benchmark, não é mais tanto de informação assim, mas ele faz benchmark da GPU, da pipeline que você está usando. Então, eu vou mostrar aqui rodando para vocês. Rapidão. Essa parte do LLVM, tipo, Hum. Eu vou o explicar, Mesa. mas pode fazer pergunta, vai. Eu só ia perguntar se o Mesa usa isso pra gerar o command string, é isso? Em alguns Não, o drivers? LLVM, no caso desse driver especificamente da AMD, certo? Que Uhum. não são todos os drivers que vão usar isso. Nesse caso do driver da AMD, ele usa o LLVM para otimizar o binário que ele vai mandar para a GPU do shader, certo? Então eu vou entrar nesse detalhe mais para Beleza. frente. Mas só para isso que ele utiliza, até onde eu sei. Show. Ah, cadê? Deixa eu abrir aqui um terminal só para mostrar rapidamente. Pode ser interessante. Então aqui, se eu rodar o GLX vai estar aquilo lá. Se eu rodar o GL Mark II, ele vai mostrar. Ele faz alguns benchmarks. Ele tem algumas cenas diferentes que ele vai Acho que a gente clicar. não tá vendo. Não Pelo tá menos vendo? eu não tô vendo. Tá, eu vou tirar aqui pra mim. Ah, como que eu faço pra ele só mostrar uma das janelas? Essa é a pergunta. Achei, eu acho. Não, eu tenho dois monitores. No caso, se eu boto entire screen aqui, ele mostra os dois, ele não mostra um só, por algum motivo. Eu posso desconectar um deles. Talvez seja. Tava. Eu vou desconectar um dos monitores por um segundo. Já que não tem opção, infelizmente. Ok, desconectei. Acho que agora tá mostrando tudo, né? Uhum. Beleza. Então, se eu rodar aqui o GL Mark II, ele vai rodar aqui o cavalo, mas daqui a pouco ele muda para outras cenas. Como eu falei, ele faz benchmarks, certo? Ele vai falar quanto FPS tem de cada cena. E aqui na esquerda ele tem algumas informações também que ele mostra. Então, aí é interessante você rodar isso se você achar que o driver tá ruim, tem algum bottleneck, esse tipo de coisa assim, né? Mas outra coisa que dá pra fazer é você pode escolher qual driver você vai usar. Então, por exemplo, vamos supor que você quer rodar alguma coisa com especificamente o driver
driver de software. Lembra que eu expliquei que a aceleração por hardware, você tem drivers do Mesa que são 100% software. Você não tem GPU nenhuma que roda ele, roda em código feito em C, certo? E ele roda na sua CPU, tudo que ele tem que fazer, ele faz na sua CPU, e ele gera um buffer no final que pode ser mandado para o seu monitor. Geralmente esse tipo de driver é muito lento, certo? Você pode vir aqui e fazer, ó, Gallium driver igual pipe. Ele deveria funcionar aí. E ele vai mostrar. Então ele funciona aqui. Até que nessa cena não parece tão lento assim, mas você vai ver quando apareceu o resultado aqui dele girando, quanto FPS tem. Ah, não, mas tá na AMD ainda, ele não foi. É porque tem que forçar aqui. Aí, agora ele tá falando, ó, tá rodando com o vendedor mesa, porque não tem GPU, né? Então não tem nem fabricante. E o render é o soft pipe em vez da AMD Radeon. E aí, ele falou que, ó, FPS 41. Tá vendo? Então, aqui eu tô rodando em outro driver. Então, se você quiser rodar um programa com outro driver, você pode fazer isso. Se tiver mais que uma GPU, se você quiser rodar na sua GPU integrada, né? Tem PC que tem. No meu PC não tem GPU integrada, então não posso mostrar, mas. Enfim, basicamente você pode escolher qual caminho você quer seguir. Certo? Geralmente o default vai ser o mais otimizado, né? Que é a sua GPU. Tá. Então, voltando. Beleza. Então é assim que você sabe qual pipeline você está usando. Como funciona uma draw call? Bom, vamos lá. Basicamente, o código OpenGL, certo? Nesse caso aqui, o GeoMark 2 é o programa que está rodando o código OpenGL, certo? E aqui eu fiz um breakpoint no GDB, bem simples. Você tem... Isso aqui tudo é código da GeoMark 2, a parte de baixo. Tem uma parte aqui no source-mesh.cpp 583, que é onde ele pula para o código do Mesa. Então, quem tinha perguntado aí, a gente pode ir lá ver. Você vai ver que... que ele fala linha 583 source-mesh.cpp. Aqui, ó, GL Draw Arrays. Isso é uma chamada OpenGL, certo? E aí, se você estiver usando um drive proprietário, ele vai pular para o drive proprietário que você estiver usando. Mas se você estiver usando o Mesa, que é geralmente o default no Linux, que tem esse conjunto de drivers open source, ele vai pular para algum driver do Mesa. No caso, ele não vai pular para o driver especificamente, ele vai pular para o libgl. Lembrando aqui da nossa stack gráfica, ele entra no libgl aqui do Mesa. Que isso significa aqui nessa imagem? Significa que ele entrou no Mesa Draw Arrays. Então, o GL Draw Arrays foi para o Mesa Draw Arrays, que faz todo sentido. É o entry point do Mesa para aquela chamada OpenGL. Entendeu? Então, essa é a parte da implementação do libgl do Mesa. Depois que ele passou por essa camada aqui, ele vai entrar aqui no State Tracker, que é basicamente a interface que liga o libgl, que é a implementação OpenGL do Mesa, com o framework de Gallium 3D, que é o framework que permite com que os drivers compartilhem código e compartilhem otimizações, que eu tinha comentado antes. Então entra aqui no Gallium 3D, que por final aqui vai acabar no LLVM Pipe, que é um driver de software, certo? Não tem GPU nenhuma relacionada com ele é feito 100% na CPU, usando o LLVM para poder tentar ser mais rápido do que, enfim, mais rápido possível, basicamente. Então aqui eu estou rodando esse código que é o GL Mark II, que eu mostrei agora, no LLVM Pipe. Agora, se eu rodar o mesmo código no Radeon SI, que é basicamente o driver da TI, certo? O driver mais recente da TI, vamos dizer assim. O que vai acontecer é algo bem similar. No caso, o código aqui é bem maior, mas é só porque o Mesa ele não tem a obrigação dele emitir o flush, basicamente, ele não precisa emitir o resultado da renderização imediatamente, certo? Ele não tem essa obrigação. Ele pode só guardar o que você falar para ele. Ah, você quer renderizar isso aqui? Tranquilo, eu vou guardar. Quando você quiser fazer outra coisa, ou quando o display quiser ser atualizado, eu faço tudo que tem que fazer. Por enquanto, eu vou só guardar isso aqui no buffer. Ele não tem essa obrigação de fazer imediatamente. Por isso que é diferente esse aqui da esquerda com esse da direita na parte que não é relacionada ao driver. Essa parte inicial aqui. Porque, como eu falei,
não necessariamente o caminho vai ser o mesmo. Pode ser que ele só esperou mais e ele vai executar de fato o comando depois. Então, aqui, por exemplo, a entrada não é no GL Draw Race, como lá no outro caso foi. Ele não foi do GL Draw Race pro mesa Draw Race. Não quer dizer que não teve GL Draw Race. Teve. Só que ele não executou não chegou na parte do driver do Galio necessariamente. Ele só fez um cache ali, guardou, fez o cálculo que tinha que fazer, esperou. E aí quando ele falou assim, beleza, mostra pra mim na tela, certo? Aí, beleza, então preciso executar tudo isso aqui. Aí ele vai e foi passando pelo caminho aqui, passou pelo Stage Tracker, de novo, que é a interface entre o libgl e o Galio 3D, que basicamente tá falando aqui, ó, GL Flush, GL Flush. O GL Flush é basicamente falando assim, eu quero mostrar na tela o resultado da minha operação. Nesse ponto não tem mais como você esperar. Agora eu tenho que mandar tudo pra tela. Então tudo que tiver que ser feito vai fazer agora e vai mostrar na tela. Então, beleza. Então ele passa pro ST Flush, vai pro Galho aqui. O Galho fala assim, beleza, preciso fazer flush. Então fala pro driver que ele tem que fazer a renderização, basicamente. E aí entrou no Region SI Driver aqui. Você pode ver que tem um prefixo SI, você sabe que já entrou no driver. Também tá na pasta aqui drivers/Radio SI. E ele vai falar assim, preciso fazer o flush, beleza, então vamos lá. Ele chama o draw rectangle, chama o draw VBO, que vai passar os vértices, vai fazer tudo o que precisa fazer para enviar para a GPU o comando de desenho para mim, enfim, a cena, nesse caso, o cavalo. É, faz sentido? Beleza? N- Não, 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 não. Algumas. Boa pergunta. O spec do OpenGL fala que algumas chamadas do OpenGL obrigatoriamente geram um flush, certo? Então, nesse caso, se você chamou aquela chamada, ele vai gerar um flush. Em alguns outros casos, ele fala assim: não, você não precisa fazer o flush nessa chamada, faz o que você quiser. O flush, nesses casos, geralmente vai acontecer quando você chamar o swap buffer, que é basicamente falar assim: mostra esse buffer daqui que está renderizado agora na tela, porque está na hora do próximo frame ser mostrado para o display. Então, por exemplo, se o display for 60 Hz, vai ser 60 vezes por segundo que vai acontecer esse flush, entendeu? Lógico, se não tiver nenhum outro flush obrigatório da spec do OpenGL nesse caso, certo? Se for só o flush de mostrar na tela, vai ser 60 vezes por segundo, entendeu? Então, não é necessariamente aleatório, mas não é definitivo, assim, não é determinado, necessariamente, entendeu? Pode ter isso. Obrigado. Aham. Nos dois ele tá fazendo draw arrays, até onde eu sei. Assim, eu não investiguei a fundo, mas eu não tenho motivo pra duvidar disso, sinceramente. Então eu chutaria que sim, nos dois ele tá fazendo draw arrays. A diferença deve ser só. Não, nesse caso, provavelmente é alguma configuração. No caso, o mesmo ele tem buildar muitos drivers, certo? Deve ser alguma configuração de build do Radio SI que deve falar assim, não, vai ter esse comportamento, entendeu? Então, provavelmente foi isso que mudou. Se eu fosse chutar, eu chutaria que foi isso. Exatamente. No caso, o do outro driver, esse driver aqui, decidiu isso. Você tá falando, né? Não, 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 não. Nesse aqui ele faz o draw arrays e ele imediatamente chega no draw VBO aqui, que é o comando que vai de fato desenhar, certo? Não quer dizer que vai mandar pra tela, mas que vai de fato desenhar e provavelmente vai mandar pra tela depois. E aqui não, aqui esse comando do draw arrays já foi executado antes. A gente não tá vendo ele aqui, tá vendo no backtrace. Foi executado antes e agora chegou um flush por algum motivo e agora a gente vai de fato desenhar, entendeu? Ele foi guardado aí, provavelmente, ou no libgl ou no state tracker, que são essas camadas que de fato implementam a spec. E o driver ele não sabe disso, entendeu? O driver não sabe que foi chamado draw arrays agora, entendeu? Uhum. Isso, exatamente. Exatamente. A interface com o kernel, basicamente o draw VBO vai setar umas structs e buffers, certo?
que vai ser enviado para a GPU por meio da interface DRM. Eu vou mostrar isso, acho que agora, sim, esse slide aqui, mas sinceramente essa parte especificamente não é uma parte que eu sei muito a fundo, eu sei só por cima. Eu vou tentar explicar aqui. Isso aqui é o driver do Panfrost, certo? Eu omiti algum código aqui só para poder caber nos slides, mas aqui tá vendo o comentário falando. Launch grid is the compute equivalent of draw VBO. Então, no caso do Panfrost aqui, é como se você chamasse o draw VBO aqui do Radeon SI, certo? Só que aqui para um compute shader, que é um tipo específico de shader, certo? Então ele vai chegar aqui e o que essa função está fazendo? Essa função aqui está fazendo vários pansection pack. O que significa pansection pack? Vários drivers têm esse tipo de coisa, que basicamente ele está setando, isso aqui está inicializando umas structs. Então, aqui tem a struct de compute job, os parâmetros de compute job está sendo inicializado com, enfim, alguns valores que tem a ver com o que ele quer fazer, certo? Que é enviar para a GPU. E aqui é uma outra struct que é de compute job draw. Então aqui tem os parâmetros em cima e aqui é o comando de draw. Então basicamente são structs referentes a comandos e por isso essa parte é chamada de command string, certo? Então você seta as structs, fala assim, tem esses handles aqui que são os buffers de memória. Essa struct aqui é referente a esse buffer, referente a esse comando com esse parâmetro. E é isso que eu quero que você faça e com esse shader, e basicamente a configuração que você vai enviar para a GPU de um comando. E no final de tudo ele fala aqui, Panfrost add job. Então ele está basicamente colocando na fila esse comando aí de compute para ser enviado pro kernel, certo? E aqui ele chama o Panfrost flush all batches. Então esse driver especificamente já chama o flush aqui, tá vendo? Tipo, ele não espera. Ele poderia, ele não é obrigado, entendeu? Necessariamente. E vai depender da feature que está sendo implementada. E na direita é um código que é executado depois desse, certo? Um pouco depois desse, que é o Panfrost batch submit IOCTL. Que você percebe aqui que, como é executado depois, as structs já estão setadas, os comandos que vai ser mandado para o kernel. E aqui ele só precisa fazer, pegar os handles para os buffer objects, que são basicamente os buffers de memória que são utilizados para poder enviar coisas para VRAM e receber coisas da VRAM, certo? Tipo, a GPU ela tem uma memória diferente, uma memória à parte, né? Não usa RAM. A não sei que seja um driver sem GPU, um driver tipo soft pipe. Mas nesse caso aqui, como é uma GPU de fato, ela vai ter uma VRAM, certo? Então você tem os buffer objects que são basicamente buffers. E você pode falar, esse buffer aqui tem esse tamanho, ele é referenciado por esse handle, certo? Ele é usado para isso. E aí ele faz parte de um comando também. Então isso que um buffer object é, basicamente. E aqui ele vai chamar aqui, ó, não sei se dá para ler, mas tem o DRM IOCTL Panfrost Submit, que é basicamente ele enviando alguma coisa pro driver kernel side, entendeu? E aqui tem o DRM Sync Object Wait também, que, como eu falei, eu não sei especificamente o que isso faz, porque a parte kernel side não é muito comigo, mas é nessa parte do código que ele faz a interface com os driver kernel side. E cada driver de cada GPU vai ter um driver kernel side dela, não tem tipo um mesa kernel side, certo? No caso o Panfrost tem o Panfrost kernel side. Faz sentido? Essas estruturas que você está passando para o kernel, elas já. Elas são bem Quem, específicas daquela arquitetura de GPU, se é isso que você perguntou, não sei. Desculpa, eu não, tô... eu ia. Assim, eu entendi que elas vão se traduzir entre aspas, programa que a GPU vai executar, certo? Sim, sim. E quem faz a tradução ou se existe a tradução disso para o binário, sei lá, o executável que a GPU vai fazer. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que entendi, eu vou explicar na frente. O que você quer saber, só para ver se eu entendi, o programador escreveu um programa, certo? E você quer saber como que ele chega num binário que vai ser executado na GPU, é isso? É que eu tô entendendo que, tipo, essas estruturas aqui,
elas, em algum momento, elas têm que virar instruções lá para a Isso, GPU. exatamente. No Isso, caso, como não as que... estruturas. As estruturas não viram instruções. As estruturas, elas são os parâmetros que vão falar assim, executa esse código para mim, mas o código não tá na estrutura, entendeu? Isso. Tá, então, beleza. Entendi. Também era uma outra dúvida, mas beleza, já entendi. É isso. Então, beleza. Eu vou explicar o código daqui a pouco. O código é o que eu falei de shader antes, certo? Então isso aqui tá falando assim, vai ter esse shader recebe 3 entradas, ele tem uma saída, ele vai ter antisserrilhado, ele vai ter essa textura aqui acoplada, ele precisa disso de memória. Então isso é que essa estrutura está fazendo, ela está configurando o que o programa precisa para ser executado, entendeu? E aí daqui a pouco ela vai mandar o comando também. Ou não, o programa em si, certo? O binário do Entendi. programa. A gente vai chegar lá. Entendi. Então, agora chegou aí o que você perguntou. Você fez exatamente isso, mas enfim. O que é um shader? O shader é um programa que é executado na GPU. E esse programa ele é escrito pelo usuário, certo? Geralmente, ou pela engine que o usuário está usando, se for um jogo que usa a engine, por exemplo. Certo? Mas é um código, tipo, poderia ter uma linguagem, como se fosse um código em C, assim. No caso, as linguagens de shader geralmente são GLSL ou HLSL, que são tipo C, assim, similares a C, vamos dizer assim. Daqui a pouco vai ter um exemplo de código. E esse programa, ele de alguma forma vai chegar a ser executado na GPU. Bom, tradicionalmente o shader serve para dar ao programador uma mais liberdade para você poder renderizar a cena como você quer. Então, por exemplo, antigamente, quando você tinha assim, a GPU ela só pode executar algumas coisas específicas. Ela tem comandos específicos que essa GPU suporta. Desenha um quadrado nessa posição. Ou desenha um triângulo nessa posição. Ou rotaciona isso daqui para cá. Ou adiciona um vértice com essa cor. Assim, tipo, se a GPU não suportasse um comando específico que você queira fazer, você não poderia. Você estava limitado, basicamente. Agora, com shader, existe a limitação ainda da GPU não conseguir fazer o que você quer que ela faça, certo? Mas isso reduz muito, porque agora você basicamente tem um binário rodando lá, você pode fazer, tipo, somas com números para conseguir cores intermediárias, você pode fazer o driver em si, ele pode pegar um shader e falar assim, a GPU não suporta isso, mas a gente pode fazer um migué aqui no driver que meio que suporta, entendeu? Então o driver ele vai lá e meio que adiciona uma feature que a GPU em si não suportaria por si só, o circuito dela. E como você tem um programa que você escreveu, você executa, quer dizer, você controla quantas instruções vão ser rodadas nele. Se o programa estiver muito lento, você sabe que você pode reduzir o tamanho do shader. Se você quiser fazer, se você achar que não tem. Sabe, que você pode fazer um cálculo maior, assim, que você fazer uma sombra mais bonita, certo? Você pode, e se o seu programa aguenta, ele tá rodando rápido o suficiente, você pode fazer o seu shader ser mais complexo. Ele faz um cálculo maior e ele vai, no fim, ser uma cena melhor, certo? Com mais qualidade gráfica. E basicamente é liberdade de programação. Vai ficar mais claro isso que vai ter uns exemplos, mas enfim. No contexto de aplicações 3D, shaders são divididos em algumas categorias. Então é importante saber isso porque quando a gente pensa em programa, geralmente a gente pensa em programa arbitrário, que você pode escrever em C, que faz qualquer coisa. Mas os shaders geralmente não são assim. Você tem tipos de shaders e eles são feitos para executarem comandos específicos. Então o Vertex Shader, acho que tem um próximo slide falando disso aqui. Tem o Vertex Shader, o Fragment Shader e o Compute Shader, por exemplo, certo? E eles fazem parte de uma pipeline. Então, você manda pro Vertex Shader os dados do vértice da cena. Então, assim, meu personagem tem esses vértices nessas posições, com essas cores, com essa textura. Você manda essas entradas pro Vertex Shader. O Vertex Shader vai fazer um processamento nisso. Então, você pode ver aqui. Tem esses vértices aqui? Beleza. Então, esses vértices aqui, na verdade, formam esse triângulo, certo? Isso aqui é uma coisa que a GPU faz intermediariamente, certo? Então, tipo, o Vertex Shader faz processamento no vértice e passa para um circuito interno da GPU que transforma isso num triângulo, você não rasteriza esse triângulo. A gente vai chegar lá. Mas aqui, no caso, ele está só montando o triângulo.
Na próxima parte tem o Geometry Shader, que pode fazer alterações nesse triângulo. No caso, não precisa ser um triângulo, pode ser tipo um retângulo ou qualquer outra figura geométrica. Mas ele faz alterações nesse seu polígono, que todos os objetos 3D, quando você utiliza OpenGL, vão ser basicamente conjuntos de polígonos, em sua maioria triângulos. Então você pode fazer subdivisões, você pode fazer alterações, pode escalar, pode remover um vértice, adicionar outro, etc. E aqui ele vai ser rasterizado. Então aqui, esse triângulo aqui virou esses pixels. No caso aqui, eles são chamados de fragmentos, não pixels ainda, porque eles não estão na tela. Então, pixel é só o que está dentro da tela, mas fragmento ele ainda pode ser trabalhado, certo? Ele pode ser uma coisa que não vai ser mostrado no fim das contas. Mas é só um detalhe técnico. Não? Pode considerar pixels, certo? Então aqui ele transformou o triângulo em um conjunto de pixels. E ele vai ser executado o Fragment Shader. O Fragment Shader que vai ser o que vai dar a cor de cada um desses pixels. Então, beleza. Como que você entende o que está acontecendo aqui? Bom, o Vertex Shader executa uma vez para cada vértice. Então aqui em cima você tem 3 vértices nessa cena. O Vertex Shader vai executar 3 vezes. Então tem um código que você escreveu como programador. E esse código vai ser executado 3 vezes, uma vez para cada vértice. O Geometry Shader também vai ser executado assim, mas ele também pode ser executado por polígono. Ele é menos comum, assim. O Vertex e Fragment Shader são muito mais comuns do que o Geometry Shader. O Fragment Shader vai ser executado uma vez para cada fragmento. Então, se o Vertex Shader executou 3 vezes aqui nessa cena, o Fragment Shader executou, sei lá, pelo menos umas 30, 40 vezes, porque tem muito mais fragmentos do que vértices, certo? Então, você percebe que o tipo de cálculo que ele vai fazer é diferente, porque o fragmento ele só vive no escopo do pixel, e o vértice ele vive no escopo do vértice. Então, o fragmento ele consegue te dar a cor final daquele pixel exato, enquanto o vértice não tem essa capacidade. Mas o vértice pode falar assim, esse vértice da esquerda é vermelho, esse aqui é verde. E quando chegar no Fragment Shader, o Fragment Shader vai falar assim, beleza, então a gente vai interpolar como isso? Qual a função que a gente vai usar para interpolar isso? Entendeu? Esse tipo de coisa. Pode ficar um pouco confuso, eu vou mostrar exemplos. Você pode explicar o Geometry Ah. Shader de novo, por favor? O Geometry Shader ele é usado para você fazer cálculos ou subdivisões de polígonos do seu objeto. Então, nesse caso aqui, ele pega um triângulo e ele divide em basicamente dois triângulos. Mas você poderia ser usado para você adicionar mais triângulos, por exemplo. Esse tipo de coisa que o Geometry Shader faz. Ele é muito menos Geralmente, comum. geralmente ele é usado para quê? Essa subdivisão tem o objetivo do quê? Ah, isso, pra ser sincero com você, eu não acho que ele é muito utilizado assim. Mas eu diria que ele é utilizado mais em casos em que você talvez o Fragment Shader precise fazer algum cálculo, certo? Que o Geometry Shader precise fazer uma preparação para esse cálculo, porque como o Fragment Shader não tem um escopo tão grande quanto ele só tem escopo de um fragmento basicamente, talvez o input do Vertex Shader não seja muito bem preparado para o Fragment Shader e a qualidade gráfica que você vai ter por causa disso vai ser meio pior assim. É o máximo que eu consigo tentar Então no pensar. geral assim, é meio nebuloso, é mais alguma O Geometry Shader ele otimização, não é alguma muito coisa utilizado, específica. sinceramente, falando assim. Uhum, tá O bom. Vertex Shader e Fragment Shader, eles são obrigatórios, tá? É bom pensar assim. Você precisa ter ele para o seu programa rodar. O Geometry Shader, Tessellation Shader, Compute Shader, eles são opcionais. Então, você não precisa especificar ele. E muitos programas não usam. Sinceramente, eu não entendo muito disso. Então, talvez seja uma ideia depois dar uma olhada, dar uma lida. Tá bom. Obrigado, viu? Suave. GeForce 3 aqui é só um exemplo de alguém tinha perguntado, não sei se foi você que tinha perguntado, ou se foi outra pessoa, de como que o shader que o programador escreveu chega na GPU, certo? E aqui tem um exemplo de conjunto de instruções que a GPU GeForce 3 suporta, certo? No caso aqui são os vértices, não são instruções ainda, mas não, os registradores, desculpa. Então você tem, numa CPU normal você vai ter tipo registradores de uso geral, registradores aritméticos, registradores temporários, esse tipo de coisa. Aqui são muito mais específicos os registradores, porque como a GPU é algo muito mais específico, ela faz cálculos
especializados, né? Então aqui você tem o registrador de cor 1, cor primária, registrador de cor secundária, você tem o registrador de textura, da quantidade de textura do conjunto 0. Você percebe que cada registrador ele tem uma função muito bem definida. Não é como um assembly normal de CPU moderna, certo? E aqui tem as instruções da GeForce 3. Você percebe que é um conjunto de instruções muito limitado. Se você parar para ver aqui, esse conjunto de instruções, ele nem tem, acho que ele nem tem jump, necessariamente. Então, acho que nem tem jump aqui. Então, essa GPU nem suportava jump, nem suportava loop. Então, quer dizer, fora muitas outras coisas, né? Quase não tem nada, que você não tem suporte para inteiro. Geralmente GPUs focam mais em floats, não necessariamente vão ter suporte para double, não necessariamente vão ter suporte para inteiro, ou de bits arbitrários, assim, 8 bits, 64 bits, 128 bits. Geralmente a GPU foca mais em floats 32 bits, assim. Hoje em dia, isso tem mudado um pouco, mas ainda assim é o foco principal da GPU. Então as instruções refletem isso. São bem simples, bem reduzido e faz apenas o que ela é focada em fazer. Beleza, exemplo 1. Vou mostrar aqui só o código antes. Aqui eu botei uma comparação de um código em C, certo? Que preenche um buffer. Então aqui na direita é o resultado que você quer obter, beleza? E na esquerda é um código em C que preenche cada pixel com uma cor para você conseguir ter esse resultado da direita. E é só um código bem simples, aí ele faz um for duplo para cada pixel ele seta a cor certa, dependendo do resto da divisão ali. E é lógico, você pode fazer isso multithreaded e paralelizar isso até certo ponto. Só que a CPU, como foi explicado no começo, ela só vai ter um número limitado de threads. Você não vai ter centenas de threads rodando como uma GPU tem. E mesmo assim, você não vai ser. Essas instruções não vão ser tão especializadas quanto da GPU estão para ser executadas rapidamente e em paralelo. Embaixo você tem um exemplo da mesma tela sendo renderizada, mesmo shader. Como é que eu falo isso? Mesmo exemplo, tá certo? O mesmo exemplo da tela amarela com. É isso, exatamente. Só que com um fragment shader só executando aqui. Lembro que eu tinha comentado isso. Então, essa função aqui, ela recebe a cor do fragmento, não, ela vai retornar a cor do fragmento, e ela recebe a coordenada do fragmento. Então você fala assim, beleza, a cor do fragmento é essa aqui, que é amarelo, certo? A não ser que ela passe nesse teste aqui, que é o teste do resto, basicamente. E aí você seta como a outra cor. Então, esse código aqui sendo executado para cada pixel, em milhares de cores em paralelos, assim, você consegue perceber que vai ser executado muito mais rápido do que a função de cima, que é um loop, certo? Por mais que você faça multithreaded, não vai chegar na mesma velocidade do que o de baixo. E aqui tem o link. Talvez eu vou disponibilizar o slide depois. Você pode brincar. Esse site é muito bom, é o Shader Toy, que você pode vir aqui e escrever um fragment shader, e o que você fizer aqui vai aparecer na esquerda. E você não precisa mexer com código em C, nada do tipo. Literalmente, você só escreve o fragment shader que vai rodar na GPU. Então, se você quiser trocar a cor aqui, você só põe outro valor, roda, ele mudou o fragment shader. Se você mudar o número aqui, ele mudou. Não sei se deu pra ver, mas. Enfim. Basicamente isso. O que você faz aqui é já falar uma vez para cada pixel, e por isso vai alterar o resultado da esquerda, que é o resultado da GPU rodando. Beleza? Voltando então. Você não usou if else aí como otimização? Porque eu sei que tem um esquema na Boa GPU pergunta. que as threads que não entram no if Isso, boa tem que pergunta. esperar aquelas que entram executar, tem um negócio assim, né? Então, esse negócio do if else é o seguinte. Isso é lógico que tudo varia de GPU para GPU, porque quando você pensa em CPU, assim, arquitetura de CPU, quase todo PC hoje em dia, 99% vai ser ARM não,
AMD 64, né? Basicamente x86. E é tudo a mesma arquitetura. Então você tem basicamente uma arquitetura unificada, né? Mas assim, em GPU não é assim. GPU tem muita GPU diferente. Mas, em geral, shader não gosta muito de fazer branch. E nem de fazer loop. Então, o que você está falando do if-else é o seguinte. Se você tiver um código com if-else, é o caso, geralmente... Sei lá. Vou botar aqui. É o mesmo código, né, no caso. Só que com if-else. Nesse caso, nem sei se faz muita diferença. Mas o negócio do if-else é o seguinte. Se esse código é executado para todos os pixels, beleza? Todos os branches geralmente são tomados na GPU. Então, a CPU, como é que ela executaria isso? Ela executaria o if, aí vai, beleza, esse if entrou ou não entrou? Supondo que ela não tem previsão, né, de branch, obviamente. Ela vai, entrou, beleza, executa isso aí, acabou. Não executa o else, certo? Na GPU, isso não acontece. Geralmente, você vai ter o... o que é esse if aqui? Será que entrou ou não entrou? Beleza, vamos ver. Entrou. Entrou, executou aqui. Não entrou? Ele também faz essa execução aqui e também faz a execução aqui. É lógico que o resultado ele não utiliza, mas ele meio que gasta o tempo dessa execução, de executar essas instruções. Por quê? Porque ela está executando tudo em ultra paralelo, assim, todos os pixels, muitos pixels executando a mesma coisa, certo? Junto. E para alguns pixels esse if vai entrar, e para alguns pixels esse if não vai entrar. Então ele vai tomar todos os dois branches e no final ele decide qual que é a cor que ele vai, qual é o resultado que ele vai usar. Ele vai usar o resultado desse branch ou o resultado daquele branch. Mas ele acabou executando todos os dois. É isso que você estava comentando sobre if else aí, certo? Então, nesse caso, o que isso significa? Significa que na prática é bom evitar if else se possível. É lógico que tem casos que você não vai ter como evitar e você vai ter que fazer um if else. Se você tiver que fazer o if else, tenta fazer um if else de forma que quer dizer, que o máximo possível do mesmo caminho seja tomado. Então, se todo mundo tomar o mesmo caminho, o if, ele não precisa executar o else. Mas se pelo menos um pixel for executar o else de um grupo de pixels, todos eles vão gastar esse tempo executando o else também, entendeu? Por mais que só um vai utilizar o resultado. Agora, se ninguém for usar o resultado do else, ele não precisa executar o else, ele vai só executar o if e ir embora. Quando você fala pra evitar ifs, tipo, a galera gera shaders pra cada caminho, se pá? E Geralmente, o código que você faz é diferente, tá ligado? Então, é muito comum, na hora de fazer círculo, não sei se vou conseguir fazer agora na mão aqui, mas... vai ter um exemplo com isso em seguida. Na sequência aqui, só um beleza. segundo. Aqui, ó, um exemplo com círculo pra você. Tá aqui. Geralmente o exemplo com círculo aqui faz um smooth step, que é uma função do GLSL aí, que é da linguagem da OpenGL. E essa função, ela é muito usada para fazer círculo. Você percebe que você poderia fazer um círculo do jeito normal que você faz em C, certo? Que é tipo assim, se pode ter a equação do círculo lá, se o ponto tá dentro dessa equação, tá dentro do círculo. Se tá fora dessa equação, tá fora do círculo. Nesse caso aqui do Smooth Step, ele não faz isso. Ele faz algo que é uma operação que faz um clamp, basicamente. Meio que tem que fazer o if em si, mas essa é uma coisa que a GPU executa muito mais facilmente do que se fosse fazer um if arbitrário, que é o if do Entendi. círculo, entendeu? Então é um tipo de código diferente. Você poderia fazer com if isso aqui também, não é recomendado. É só esse tipo de coisa. Lógico que na prática esse shader aqui é muito pequeno, não importa. Mas tradicionalmente falando, antigamente as GPUs nem suportavam muito esse tipo de coisa. Como eu falei, não suportava loop, não suportava branch. Então é algo que não é recomendado. Enfim. Aqui vou explicar esse exemplo rapidinho. Aqui, mesma coisa de antes, você recebe a coordenada do vértice e ele retorna a cor do vértice. Não, desculpa, do pixel. E isso é considerado um pixel shader ou um fragment shader, certo? Aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu pego a coordenada, que geralmente vai de 0 a 1, e eu faço menos 0,5 vezes a resolução. Não, vai de 0 a 1, vai de 0 a 800 aqui e de 0 a 600, uma coisa assim.
que é a resolução da tela, certo? Desse negócio. Mas aí você multiplica por 0,5 vezes a resolução para poder centralizar no meio da tela. Quer dizer, subtraindo da metade da resolução, você vai centralizar no meio da tela, certo? A origem. E dividindo pela resolução, você vai fazer ir de menos 0,5 a mais 0,5? Creio que seja isso. Ou de menos 1 a 1. Mas esse cálculo está basicamente fazendo uma transformação de coordenada, certo? Então você divide pela resolução e subtrai de um valor para poder centralizar o ponto, a origem no por cento da tela. Aí beleza, a gente tem esse ponto V. Ok. E agora? D é a distância de UV. O que é o V? Lembrando que o V é um valor agora que está baseado no centro da tela. Então, se eu sou esse pixel aqui, certo? Não sei se dá para ver meu mouse. Dá para ver meu mouse? Tá, pra dá ver. sim. Então, se eu sou esse pixel aqui, e esse pixel aqui agora é 1, certo? Que vai de menos 1 a 1 a tela, certo? Então, o length de UV vai ser 1. Então, o D vai ser 1. Agora, se eu sou esse pixel aqui do meio, o length de UV vai ser 0. Então, meu D vai ser 0, certo? Então, o D é basicamente a distância que eu tenho para o centro da tela. Não importa onde eu tô, é só a distância, certo? Ele é sempre positivo. E o R é o raio do meu círculo aqui, que no caso eu botei 0,3 arbitrariamente. Beleza. Smooth Step. O que o Smooth Step faz? Ele retorna 0 se o ponto... Se o x aqui, que é o terceiro argumento, certo? For menor do que o primeiro argumento. E retorna 1 se o x, que é o terceiro argumento, for maior do que o segundo argumento. E se ele for entre os dois, ele vai tornar um número entre 0 e 1 interpolado aí, certo? O que está fazendo aí? Ah, beleza. Pego a distância onde eu tô. Faz assim, de 0,3, que é o raio do círculo, até 0,4, que é 0,3 mais 1 ainda, eu vou interpolar, então que é a borda do círculo aqui. Se for 0,3 para baixo, eu vou pintar de preto. Se for para cima, eu vou pintar de vermelho. Como é que eu faço isso? Eu pego esse float aqui, que vai ser 0 se for para baixo do 0,3, 1 se for para cima do 0,4, e um valor entre 0,3 quer dizer, um valor entre 0 e 1 se for entre 0,3 e 0,4. E aí eu faço o seguinte, pego essa cor aqui e multiplico pela cor, que é pelo não devia chamar de cor isso aqui, devia chamar de factor, sei lá. Enfim, que é o fator do smooth step. Ou seja, se estiver dentro do 0,3, esse fator vai ser 0 e a cor vai ser preta e o círculo é preto. Se tiver mais que 0,4, o fator vai ser 1, então a cor vai ser essa cor aqui, que é esse rosa. Se for entre 0,3 e 0,4, vai ser uma interpolação entre o preto e o rosa, que está multiplicado aqui, certo? Basicamente isso. Beleza. O que mais dá pra fazer? Esse site tem muita gente que fica aqui brincando de fazer um monte de coisa absurda. Só pra dar um exemplo aqui, você poderia fazer, por exemplo, o D é a distância do centro até o meu ponto atual, certo? Beleza. E se eu fizer isso aqui mais... Ou melhor... Acho que eu posso fazer isso. Eu só somando um seno de acordo com o tempo. Opa. Structure vector interface block left hand side. Posso fazer só isso, será? Deixa eu ver se ele gosta. Não. Acho que deve ser só 700, é verdade. Tô viajando aqui. Nesse caso aí eu tô mudando com o tempo o seno. Então, basicamente a distância altera. Se você fizer isso aqui mais seno de time, eu acredito que ele vai andar com um círculo. Então dá pra você brincar com esse negócio de você ver qual alteração que eu faço no cálculo desse pixel, de forma que dá um resultado diferente na tela da figura final, certo? Você percebe que como esse cálculo que só executa para cada pixel,
é uma forma diferente de ser programar, né, do que ser um código normal. Mas enfim. Agora eu vou dar um exemplo um pouco mais complexo que eu peguei aqui, que é o exemplo do passarinho. O cara fez isso aqui 100% pixel a pixel no Pixel Shader. Lógico que programas atualmente não são feitos assim, mas você vê quanta loucura que dá pra fazer com código executando apenas para aquele pixel, certo? O cara conseguiu desenhar um fucking passarinho aí cantando. E aí fala assim, beleza, o que dá pra fazer? Qual que é o limite disso? Bom, se pensa que você pode executar para cada pixel, você poderia tecnicamente escrever o código de um jogo inteiro ali, sabe? Você pode escrever o código de GTA V inteiro dentro do shader, certo? Lógico, em GLSL, não em C, né? E se você conseguir escrever o código de GTA V inteiro dentro do shader, e você no final de tudo você perguntar assim, esse pixel aqui, dessa cena que eu renderizei, e se esse pixel for o pixel que você está calculando agora, você consegue renderizar o jogo inteiro só dentro daquele pixel. É lógico, você não vai rodar nem a 1 FPS isso. Você vai rodar a 0 FPS, vai travar, vai matar a GPU. Porque não é feito para ser rodado assim, é feito para calcular coisas muito mais básicas, né, do que isso. Mas tecnicamente, a GPU hoje em dia é arbitrária a um ponto de que você consegue rodar qualquer coisa num pixel shader, certo? E por isso que esse site existe. E tem muita coisa absurda, se alguém quiser ver depois. Muito show. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Bom, próximo. Voltando aqui na stack gráfica, então. Agora a questão do shader, certo? Que tinha ficado meio que por alto aí. Como que o shader chega na GPU, então? A gente viu como funciona o shader, como que a gente pode alterar ele do ponto de vista do programador e como que ele é executado no fim das contas e qual que é o resultado. Mas como que ele chega na GPU? Bom, ele tem que passar pela mesma pipeline aqui, certo? A aplicação, no caso aqui, o usuário vai escrever um shader, vai mandar para o mesa, vai passar por isso tudo aqui e vai chegar na GPU. Mas geralmente os drivers são feitos em duas partes. As partes das chamadas de desenho, que é o que eu mostrei antes, e a parte da compilação do shader, que é o que eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Dado um shader aqui em cima, escrito em GLSL ou HLSL por um programador, certo? Ele vai ser transformado em algumas linguagens intermediárias pelo mesa, de forma que no final ele vire o binário que vai ser executado na GPU, certo? Então, a primeira coisa que ele vai virar é ou o SPIV, ou o SPIR5, ou o GLSL-ER. O SPIR5 é uma coisa nova do OpenGL e do Vulkan, que é um shader meio que binarizado já previamente, mas eu não vou entrar em detalhes nele aqui porque é mais fácil explicar o outro. O GLSL-R é só uma representação intermediária do código OpenGL que o usuário escreveu. Então é meio que tipo um assembly intermediário, certo? E na verdade todas essas linguagens aqui vão ser meio que um assembly intermediário. E eu vou mostrar como eles são daqui a pouquinho para vocês. Essa linguagem intermediária aqui do GLSL-R, por sua vez, vai ser transformado no NR, que significa só botando aqui. O GLSL-R significa GLSL Intermediate Representation, certo? E o NR significa New Intermediate Representation. Porque foi feito depois do GLSL-R, porque precisava de um. Mesmo motivo do Gallium lá, de você precisar parar de compartilhar código com todos os drivers, de duplicar código no caso, e começar a compartilhar código. Então foi feito o NIR justamente para otimizar coisas em conjunto e não ficar duplicando coisas. E chamaram de New Intermediate Representation porque faltou criatividade. E esse do New Intermediate Representation, ele pode virar ele pode ir direto para um driver. Então, por exemplo, aqui o i915 é um driver da Intel, o SWRash é um driver sem GPU, o driver de software, que é Software Rasterization. O FreeDreno é uma GPU acho que é da Qualcomm, e a Perlfrost da ARM e o RADV da TI. E tem muitos outros drivers, você pode colocar aqui. Isso aqui são drivers do Gallium, certo? Que são daquele framework que foi feito recentemente para poder evitar duplicação de código. Mas também tem o TGSI, que é algo um pouco mais antigo que tem aí, e tem drivers que dependem dele até hoje. E aí, no caso, tem o RegiSI, o LVM Pipe, que eu mostrei aqui, o novo da NVIDIA,
e o R600 que é da AMD também. E no caso ele tem essa etapa intermediária extra que tem que passar do NIR pro TDSI. Isso existe simplesmente porque os caras não quiseram reescrever o código do NIR direto para isso aqui, como era aqui nos outros drivers, por exemplo, o FreeDreno, certo? Que o FreeDreno ele vai do NIR pro FreeDreno direto. Mas aqui ele vai do NIR pro TDSI só porque o TDSI já existia antes do NIR. Então eles falaram assim, beleza, faz uma camada intermediária que vai do NIR pro TDSI, então, já que a gente quer usar o NIR pra todo mundo. E foi só isso, é um motivo histórico. TSI é tipo um NIR antigo. É tipo o NIR antigo, exatamente. Tipo o NIR antigo. Bom, só agora eu vou mostrar o exemplo de fato de como funcionam esses estágios intermediários da compilação, certo? Então aqui, para o usuário que está usando o OpenGL, o que ele vai fazer é só isso aqui. Ele vai chamar GL Shader Source, passando o programa dele, certo? Então, tipo, aquele programa que a gente está escrevendo agora naquele site, aquilo ali é um código-fonte, certo? Ele vai passar para o OpenGL. Então, esse código-fonte aqui, em forma de string mesmo, nesse GL Shader Source. Passou para o OpenGL. Depois ele vai chamar aqui GL Compile Shader. Agora ele fala assim, pode compilar esse programa aí, tá tudo certo com ele, manda ver. Depois ele vai linkar, porque lembra que como eu falei que o Vertex e o Fragment Shader eles são obrigatórios, certo? E também pode ter outros, como por exemplo Geometry Shader, Tessellation Shader, certo? O Link Program junta esses estágios, porque eles precisam todos estar na mesma pipeline. Então o Link Program faz isso, ele pega o Vertex Shader, o Fragment Shader e todos os outros estágios intermediários que você quiser botar, e fala assim, beleza, linka esses caras aqui. Tipo um linker de compilador normal mesmo, só que no caso para shader. Porque um estágio depende do outro. E no final ele chama GL Use Program, se tudo funcionou aqui antes, né? Se ele linkou certo. Porque tem erro de compilação também. O PNGL pode falar assim, deu pau na compilação, o Mesa implementa isso, obviamente, verifica se a compilação faz sentido. Se estiver errado, ele retorna para o usuário. No caso aqui, eu não estou fazendo checagem de erro. Mas, lógico, supondo que funcionou, você vai falar GL Use Program, passa o programa, e aí você vai fazer draw call. Fala assim, beleza, então toma esses vértices aqui e desenha. Pô. Os vértices são a entrada do Vertex Shader, que é o primeiro shader que é executado, certo? Na pipeline. Então vamos lá. Como funciona isso na prática? Esse aqui é o GL Source de um programa que eu peguei, daquele cavalo girando lá, do GL Mark II. Esse aqui é um dos shaders, que é um Fragment Shader. Bem, não muito complexo, eu peguei um shader pequeno só para caber no slide, basicamente. A gente não precisa entrar em detalhe de como funciona, mas ele faz cálculos de sombra e de luz, de iluminação. Tanto que você lembra do cavalo girando, ele tem sombra no cavalo, certo? Então, é isso. Aí ele vai desse GLSL Source aqui pro GLSL-IR, certo? Que é a representação intermediária do GLSL, que é dentro do Mesa. E aí é bem mais feio esse negócio horroroso aqui, que é o mesmo código, só escrito de outra forma, meio que já assemblizado, vamos dizer assim, certo? E tem algumas otimizações que vão rolando aqui. Todos os estágios têm algumas otimizações que vão rolando. E alguns checks. Nesse estágio do GLSL-IR, é aqui que geralmente vão ser feitos checks de faz sentido ou não faz sentido esse shader? Tem um ponto e vírgula faltando? Tem uma função que não existe? É aqui que o Mesa vai falar assim, beleza, se passar desse estágio aqui, significa que a compilação faz sentido, pelo menos de acordo com a spec do OpenGL, certo? O cara não escreveu um código com sintaxe cagada, certo? Por exemplo. Então, esse é a principal função do GLSLR. Mas é lógico, existem otimizações que acontecem aqui também. Beleza. Depois disso, ele vai para o NIR, que é o New Intermediate Representation. O New Intermediate Representation aqui é muito mais, parece muito mais assembly do que o GLSLR, porque ele já tem mais essa função de otimização. Lembra que, como eu falei, que o NIR ele foi criado para poder fazer com que todos os drivers se beneficiem da mesma de otimizações em conjunto. E isso foi muito bom e é usado tipo por diversos drivers hoje e foi um sucesso. Então ele já tem essa cara de assembly assim e tem vários passos. Você pode, tipo, cada driver fala assim, eu suporto essa instrução, eu não suporto essa instrução, eu preciso que você faça esse processamento antes para mim. O driver seta as configurações do NIR certinho e aí o NIR executa do jeito que o driver pediu e gera esse assembly intermediário aqui do NIR, certo? Beleza. Do NIR vai pro LLVMR no caso do Radeon SI, que eu lembro que a gente falou lá no começo
no slide lá em cima, voltando só pra mostrar. No slide aqui em cima, a gente falou que quando a gente deu GLX Info, tem o LVM aqui falando no Polaris, porque ele faz uso do LLVM. E aí isso é uma escolha desse driver especificamente para poder fazer mais otimizações. Ou para ser mais rápido a compilação, por será qual motivo que eles escolheram isso. Mas eles têm essa etapa extra aí de passar pela linguagem intermediária do LLVM, certo? Então, além do NIR, ele passa pelo LLVM ainda. Então, do NIR pro LLVM, coisa que é horroroso, mas enfim, talvez você já tenha mais familiaridade que é mais comum de ver. E aí vai ter o final, que é o output final, que é o Polaris Assembly, que é a linguagem, não seria nem intermediária, seria a linguagem final aí, certo? Que vai ser executada na GPU da ATI, nesse caso na minha GPU aqui. E você percebe que aqui são as instruções de fato da GPU, certo? E aqui na direita é o binário delas, tá vendo? E aí, esse resultado aqui, lógico que isso aqui tá de forma humanamente legível, né? Mas isso é um bináriozão como tá na direita aqui. Esse binário vai ser enviado pelo DRM, que vai ser enviado para a GPU. E é assim que chega na GPU as instruções que vão ser executadas lá. Que alguém tinha perguntado antes aí. E nesse ponto que isso acontece. Essas traduções aí de linguagens para outras linguagens, tipo, causam um overhead significativo ou é irrelevante, assim? Acaba não sendo muito significativo, porque geralmente o shader só vai compilar alguma. É que assim, depende muito, na verdade. Tem jogo que recompila muitas vezes o shader. Mas você não precisa. Muitos jogos você só compila algumas vezes e compilou o shader todo acabou, entendeu? Tipo, só usa o que tá compilado. Se você não for alterar shader em tempo real, nada do tipo, você só vai executar uma vez, entendeu? Ou se você for alterar, você não vai alterar todos em tempo real, você vai alterar só alguns, entendeu? Então compilar shader não é necessariamente o overhead principal do seu programa, entendeu? Então acaba não sendo um problema muito grande você ter várias linguagens intermediárias por causa disso. E também porque o Mesa faz cache. Então você tem um cache de shader. Então depois que você faz isso uma vez, a próxima vez que você executa o seu programa, ele já tem tudo cacheado. Então o shader você já sabe, só pega do disco e manda pra GPU. Quando uma fita da hora, eu tava usando um emulador de Switch, tipo, quando você vai rodar o jogo assim, ele não tem os shaders compilados e aí ele fica lentão assim. E aí, conforme vai passando o tempo, ele vai compilando, aí vai ficando mais de boa. Mas a galera, Exatamente. a galera posta uns packs de shaders compilados assim, pra você baixar. É, Quando você tá falando de, tipo, videogame mesmo, aí esses shaders já ficam, tipo, compilados, certo? Porque não tem motivo de recompilar toda vez que abre o jogo. Então, o Mesa tem esse cache, né? Que ele só precisa compilar uma vez. Mas tem jogos que fazem alterações no shader em tempo real, entendeu? Então assim, eles recompilam bastante, frequentemente os shaders. Existem sim jogos que fazem isso. Qual motivo eu não saberia te dizer, mas existem. Porque lembra que eu falei que você manda pro OpenGL a string, né? Você manda a string do seu shader com o código. Você pode alterar aquela string com um programa em C mesmo. Você só bota uma letra a mais lá, tá ligado? Por exemplo, e pode mandar. Entendi. Isso te permite você gerar shader em tempo real, de acordo com o que essa GPU suporta. Ah, a GPU suporta isso, então altera esse shader. A GPU suporta aquilo, altera esse shader. Ah, tá muito lento o jogo, altera isso, entendeu? Tipo, você pode refazer o seu código em tempo real e mandar recompilar. É possível. E agora, se tem outro caso de uso também que a galera gosta de fazer pra recompilar, eu não sei, não saberia te dizer, mas eu chuto que tem. E quando você vai jogar um jogo na Steam, no Linux, ele manda lá um. Como é que é a mensagem mesmo? Você lembra, Leandro? Prepare Vulkan Shaders? Isso, prepare. É a mesma coisa que rola com o Switch, eu acho, que eu falei. Ah, então É. ele já tá com os shaders pra na hora de rodar. Se Vai. você tá rodando no Linux, no caso, isso aí é um pouco mais. Demora um pouco mais, eu acho, porque ele tá fazendo toda uma conversão aí eu acho que ele converte os shaders de GLSL depois do final pra Vulkan. Não sei como que ele faz aquilo, eu não acho que todos esses jogos usam o Vulkan, sabe? Acho que é mais uma questão de eles quererem usar o shader em Vulkan por algum motivo. Ah, é que as traduções dos jogos. É porque isso acontece com jogos de Windows, na verdade, né? Então Aham. ele traduz DirectX pra Vulkan. Então por isso que tudo.
quase tudo acaba Então. rodando Vulkan. Então, por Mas, isso. mas aí essa etapa, ele, além dessa tradução, ele já compila os shaders? Provavelmente. Provavelmente. Uhum. Aqui demora bastante também. Eu acho que, tipo, é que nem o Magal falou, tipo, no videogame eles já sabem qual é o hardware, então dá pra deixar tudo lá com a maioria, né, compiladinho e tal. Ah, tá, ele tá falando de videogame de console. Eu achei que ele tava Ah, falando sim. de videogame de jogo, assim, tipo. Não, eu tava falando de console, desculpa. Não, no console eu imagino que sim, não tenha muito problema. Porque você sabe que o hardware, né, realmente, não tem muito motivo. Não sei, mas eu chuto que não tem muita recompilação. É só se o jogo causar mesmo. É. Uhum. É tirando que Não, se não tiver compilado para CPU, aí você nem tem um sistema operacional rodando para conseguir é, fazer alguma coisa. lembra que eu falei aqui passei por cima no caso do SP5. O SP5, a ideia deles é justamente você meio que já ter um binário, assim, você não precisa ter o shader. Só que ele ainda não tem arquitetura, né? Tipo, ele é só uma linguagem intermediária, no caso. Então ele ainda tem que passar pelas essas brisas de otimização e de transformação de linguagem intermediária para aquela arquitetura específica. Mas talvez fique um pouco mais rápido, depois não ter que parsear tão bem, uma linguagem tão complexa quanto o GLSL, né? Algo muito mais simples, então já meio que assemblizado. Sei lá. Não sei se tem muito ganho de performance, mas talvez tenha. Eu acho que é isso. Muito show, cara. Parabéns. Excelente apresentação. Muito bom. Ótima apresentação, adorei. Valeu. Muito boa mesmo. Tentei explicar o máximo, assim, tem algumas coisas que eu realmente não sei, eu tô aprendendo ainda, obviamente, né? Mas espero. Cara, ficou muito bom, mano. Valeu. Hum. O GLSLR, você tá falando? Não, não é não. É só aparece mesmo. É só Não, a forma como eles escolheram mostrar na tela, sabe? eu só Mas brinquei, mas é porque esse pessoal de compilador eles usam a sintaxe do Lisp aí, parece que é muito usada em representação intermediária de compilador. sim. No caso do mesmo, não tem nenhuma padronização, assim. Cada driver faz a sua representação do jeito que quer. Então, cada driver que você for rodar, se você botar com uma flag de debug aí, vai sair uma coisa diferente na tela. Então, O nome é expressão essa, né? Agora que eu lembrei. Esse tipo de representação aí que parece Lisp. pode ir pra. Então é isso. Alguma pergunta? Tô tentando plugar de volta o meu monitor. Eu tenho as fontes aqui. Acho que eu vou botar os slides lá, né, depois. Isso, manda lá no como arquivo no grupo, ou como link, passa o link no grupo lá. Uhum. Tem muita coisa que ficou faltando, mas obviamente porque é muito grande, né? Tipo, tem coisa do EGL, o X, não falei nada do X quase. Graças a Muita, Deus. muita coisa que é no side. WGL, enfim, muita loucura aí. Vulkan, né? Obviamente. Mas o geral é isso. Não tem Muito muito legal. mais. Pessoal, vou sair correndo aí que eu vou entrar na outra lá do. Beleza, falou. Mas obrigado aí, hein? Prazer conhecer vocês. Isso. Prazer. Então, Falou. Valeu aí. É,
Ah, com certeza. Não tem, você vai ficar aqui 3 dias, né? Mas ficou muito bom, cara. Você conseguiu escolher bem ali. Uhum. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa hoje.